Olá, gente querida! Hoje é o dia 14 de setembro. Nós estamos celebrando a festa da exaltação da Santa Cruz. Eu tenho a alegria de dizer que estou com um grupo de peregrinos em Israel e que durante esta semana eu vou gravar alguns vídeos aqui diretamente de Israel e vou postar no nosso canal do YouTube. Procure então nos acompanhar, será um momento muito importante, muito bonito, acompanhando a peregrinação que estamos fazendo aqui na Terra Santa. Hoje a igreja celebra a festa da exaltação da Santa Cruz e o texto do Santo Evangelho é de João 3, de 13 a 17. Faz parte do diálogo de Jesus com Nicodemos. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, esse texto, como disse, faz parte do diálogo de Nicodemos com Jesus. Nicodemos era chefe em Israel do partido dos fariseus e bastante constrangido, porque era um chefe, era uma pessoa estudada. Jesus, do ponto de vista sociológico, era apenas um leigo. Jesus nunca tinha estudado nas escolas rabínicas da época. Paulo, por exemplo, estudou aos pés de um mestre chamado Gamaliel. Jesus nunca estudou, assim digamos, na universidade hebraica da época. Jesus nunca esteve vinculado a um grande mestre, a um grande rabino da tradição farisaica. Mas aquele homem, Nicodemos, um homem sábio, do grande conselho da nação, ele procura Jesus para conversar com ele, mas constrangido, ele o procura de noite, na escuridão, às escondidas. E a conversa de Jesus com Nicodemos, grande parte dela, é sobre o Messias crucificado. Essa é uma das grandes dificuldades dos fariseus, compreender a possibilidade de um Messias servo sofredor, de um Messias que não seja triunfante, triunfalista, guerreiro, cumpridor da lei mosaica restritamente. Jesus lhe fala de um Messias servo sofredor e crucificado. E Jesus começa falando sobre o mistério da encarnação, que vai até as últimas consequências. Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu. Então, o primeiro grande movimento na vida de Jesus é a encarnação. Ele desceu do céu. Ele é da mesma natureza de Deus, mas não se apegou ciosamente à sua natureza divina, mas esvaziou-se, como diz Paulo na carta aos Filipenses. Desceu, encarnou-se, tornou-se gente como nós, e não somente, tornou-se servo,
tornou-se servo obediente até a morte numa cruz. É por isso que Deus o sobreexaltou. A ressurreição é a vitória definitiva de Jesus sobre a morte, sobre o sofrimento, sobre a dor. Ele que havia entrado em nossa história pela encarnação, vivido a experiência da kenosis, do esvaziamento até as últimas consequências no mistério da cruz. Deus, então, o exaltou e ele está ressuscitado, vivo e glorioso à direita do Pai. Jesus, então, passa agora a utilizar uma imagem para que nós possamos compreender o mistério da cruz. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma o Filho do Homem será levantado. Isso nós encontramos no livro dos Números, capítulo 21, versículos 4 a 9. Naquele episódio das serpentes venenosas e abrasadoras, Moisés ergue uma serpente numa haste e todos aqueles que são mordidos por serpentes venenosas, olhando para aquela serpente estendida na haste, ficam curados. Ora, Jesus é o Filho de Deus elevado no mistério da cruz. Sobretudo na teologia joanina, o verbo ser levantado tem dois significados. Ele foi levantado para a morte na cruz, mas ele também foi levantado para a glória. E isso é o sinal grandioso do amor de Deus por nós. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas o Filho unigênito de Deus, encarnando-se em nossa história e, sobretudo, morrendo na cruz, ele veio para salvar, para redimir e para nos dar vida nova. Nossa vida, portanto, está toda condicionada por esse gesto amoroso de Deus Pai para conosco. A maior obra de misericórdia que Deus realiza em nossa história é a morte do seu Filho, por amor de nós. No dia de hoje, nós celebramos a festa da exaltação da Santa Cruz. Parece contraditório, parece um paradoxo. Como celebrar a exaltação da cruz? Exatamente porque para nós cristãos, a cruz não é sinal de suplício somente, a cruz não é o símbolo da morte somente. Na cruz estão o mistério da dor, o mistério da morte, mas o mistério da vida por excelência, o mistério da ressurreição, o mistério da glória. Ó morte, onde está a tua vitória? Pela cruz nos veio a luz, assim diz Santo Agostinho. É isso que celebramos no dia de hoje, o mistério grandioso do amor de um Deus que não poupa nem mesmo o seu Filho unigênito. E por amor de nós, por pura misericórdia, para nossa salvação, é capaz de viver a experiência desta morte redentora para nos dar vida. Nicodemos, num primeiro momento, não tem condições de entender isso. Depois nós vamos encontrar Nicodemos, juntamente com José de Arimateia, é ele quem vai a Pilatos buscar o corpo de Jesus para sepultá-lo. Tudo indica que Nicodemos tornou-se cristão, tornou-se seguidor de Jesus. Daquela experiência, daquele diálogo com Jesus naquela noite, às escondidas, de modo meio constrangido e envergonhado, Nicodemos se torna discípulo do Mestre da vida. Que assim seja também na nossa existência. Tocados pela cruz de Cristo, sejamos lavados, refeitos,
purificados, redimidos, fomos salvos no sangue do Cordeiro, fomos lavados no sangue do Filho de Deus. Que assim seja também no dia de hoje e sempre, a consciência de que na cruz nós somos inseridos pelo batismo. No batismo nós morremos com Cristo para o pecado e renascemos com Cristo para uma vida nova. Que Jesus também seja solidário com todos os crucificados e crucificadas da história, com os sofredores, os abandonados, os pobres, os doentes, os dependentes químicos, os que moram nas ruas, tantos e tantas que precisam desse amor misericordioso de um Deus que não cessa de nos amar. Nos ama apaixonadamente, a ponto de nos oferecer o seu próprio Filho como vítima de amor. Um grande abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Nos acompanhe por meio da Rádio Maria, por meio dos podcasts e por meio do nosso canal no YouTube. Durante esta semana, eu vou postar vários vídeos diretamente aqui de Israel. Procure nos acompanhar. Fique com Deus. Até amanhã, se Deus nos permitir.